Pachamama, Mãe Terra, modernismo vivo, é um dos temas centrais que nós estamos abraçando neste dia e vamos levar ao Ban Ki-moon. Presente para falar o advogado, brilhante advogado Cormac Cullinan, da África do Sul, especializado em direito ambiental, é autor do livro, inclusive é um dos signatários da Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, e também a Nath Green, que é do Equador, é diretora da Fundação Pachamama do Equador e teve uma participação muito ativa na Declaração dos Direitos na Constituição do Equador. Então, vamos desde já convidar essas duas celebridades internacionais para que possam expor aqui a nossa plenária a Pachamama do modernismo vivo, que é uma proposta. Então, uma salva de palmas para Cormac Cullinan e Nath Green, da África do Sul e do Equador. O vídeo, não sei se já está no ponto, já podemos colocar o vídeo.
advogado e brilhante autor do livro Cormac Cullen da South Africa, África do Sul. Thank you very much, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, as we all know, we stand at a very critical point in the Earth's history at this time. There are two worldviews in conflict at the moment. The one worldview, which is the dominant one at the moment, particularly in industrialized countries, is that human beings are separate from nature and superior to nature, and that nature exists as resources, as natural resources for human beings to use, and accordingly, the best way of improving human well-being is by exploiting nature. Uma perguntinha, vocês fizeram a introdução para ele, você da equipe? Eu quero saber aqui na plenária, eu não sei se nós temos fones de ouvido. Tem fones de ouvido? Ok. Quem tiver fones de ouvido, para quem entende inglês, por favor, pode estar aqui do lado, disponibilizado, fones de ouvido. Ok. Só para que as palavras da sua terra não percam a oportunidade. Quem entender, ótimo, beleza. Pode prosseguir, por favor. Não, pode prosseguir. So, if it is true that we are separate from and superior to nature, then the best way of looking after human beings and improving human well-being is to refine our exploitation of the earth, to continue exploiting it, but perhaps in more skillful ways. The other view, the other worldview, which is in conflict with this, is a very ancient worldview, but also a worldview which is re-emerging more and more strongly as our scientific understanding of the functioning of the planet improves. From this perspective, the world is one living system, and we human beings are part of that system in the same way as a cell is part of a body. Now, it makes no sense for a cell in a body or an organ such as a liver in a body to try and become healthier by exploiting the body as a whole, because it's part of the whole. The only way in which a cell in a body can be healthy is if the body as a whole is healthy and it does its job as a cell in a way which contributes to the health of the body as a whole. So if this perspective is true, then the path to sustainable human well-being is to improve the health of the whole system. Now, I come from a country, South Africa, that became notorious throughout the world for the political system of apartheid, which existed when I was growing up in that country. And this political system was based on the idea of separation. In fact, apartheid is the Afrikaans word for separateness. And it separated the white ruling elite from everybody else. And those people in charge of that society at that time believed that the best way for the white people to improve their well-being was to discriminate against the rest of the population and to dominate and exploit them. And they really believed that that was the best thing to do. And as we all know, a political system based on the ruthless exploitation of other people, based on gross injustice, and based on the falsehood that people's worth can be determined by the color of their skin, is unsustainable. That level of injustice could not be sustained, and we had terrible deterioration in the society, conflict increased, and the society was heading towards possibly civil war. The only way South African society could heal itself and could become whole again was to recognize that all of the members of that society, all of the people in that society had equal human rights. That was the only way we could heal it, because then we could begin the process of reconciliation. Then no longer could any person's rights be overridden by another person's rights simply on the basis of the color of their skin.
But what I want to suggest to you here today is that almost all of us, certainly all of us who've been born into industrialized societies, have, in the same way as white South Africans were, been born into a system of domination and exploitation. What I'm referring to is the relationship that we humans have with nature, because we have set up legal systems and political systems and economic systems that enforce a kind of apartheid, a kind of separation between human beings and all the other members of the Earth community with whom we evolved. So, for example, there have been times in history where we have defined people as property. We call them slaves. If a person who is a slave has no legal rights, they are regarded as property, a thing like this table. And it's very easy to see that if you have a slave owner who has full legal rights and owns the slave who has no legal rights, there will always be an exploitative relationship between the slave owner and the slave. And this is exactly the situation which our legal and economic systems have hardwired into our societies, because everything that is not a corporation or a human being is defined by law as a thing, as property, incapable of rights. And because of that, although we try with environmental laws to prevent the exploitation of nature, we are not succeeding. And I say this with some sadness. I have been a specialist in environmental law for almost 20 years, and I remember the first Rio Earth Summit and the excitement with which we saw the heads of state of the world coming together and adopting important international treaties. And we thought at last the countries of the world are going to deal with this problem. But unfortunately, despite the fact that we have had many environmental laws and many international treaties over the past 2 decades, and there have been important victories, the situation is still getting worse, and in many cases the destruction is accelerating. So if we were to return to Rio in another 20 years' time and nothing had changed, we would be attending a massive funeral. We would be mourning the extinction of many, many species. We would be mourning the deaths of millions of people due to climate change and other causes. So one of the fundamental reasons for this is because environmental laws try to help by limiting how much we can harm the environment. But it's a bit like passing a law which says you may only whip your slave 3 times a day instead of as many times as you like. That helps a little bit, but the real problem is slavery. Nobody should be treated as a slave. And that is why the Universal Declaration of the Rights of Mother Earth, that was adopted by a conference of 35,000 people in Cochabamba in Bolivia, is so important, because it contextualizes human rights. It is a people's document where people are taking the initiative to say the problems, the fundamental problems that we have faced are not being solved, unfortunately, by international conferences. And so we need to start recognizing that we need to broaden our concept of democracy. We need to adopt an earth democracy which recognizes that we have obligations not just to other human beings, but to every living creature that forms part of the whole. This is a document which has very deep roots. It draws on the indigenous wisdom that exists throughout the world. Indigenous people have always known that our well-being is dependent on us maintaining relationships of respect with our environment, with all the other beings which form part of the Earth community. It also reflects a more accurate model of reality, because we may like to feel that we are superior from and separate to nature, but scientifically that position is untenable. If you look at ecology or quantum physics or any of the other scientific understandings, they will clearly indicate that we are an inseparable part of this whole. And what is particularly important is that the Universal Declaration of the Rights of Mother Earth, like the Universal Declaration of Human Rights, which came out of the horrors of the Second World War,
provides a manifesto for people to join together, for people to articulate what they are doing by saying, it may appear that we are dealing with many different issues in many different places throughout the world, but in fact we are all taking forward the common struggle to recognize rights for all. And ladies and gentlemen, I would just like to say that I believe that although it may sound strange and it may sound radical to recognize that nature has the right to exist, if nature and the earth, the forests, the trees, the rivers do not have the right to exist, and we as humans do not have the legal right to protect their right to exist in courts and to use governments to do that, then ladies and gentlemen, our human rights are worthless. The right to life is not worth anything if you don't have water. And you can't have water unless you protect the right of the river to flow, the right of the forest to exist, the mountain to gather the clouds, etc. So I hope that you will join us in promoting these ideas, because I believe that this will start, well in fact it has already started, a revolution in thinking which carries within us the seeds of us being able to heal our society in the same way that was done in my country. O importante advogado Cormac Cullen, que é inclusive autor do livro White Law, já na segunda edição, que é um livro extremamente importante como um tema referência. Fala agora na Tigre, vai falar em português, que é mais factível para a nossa linguagem também. Ela é diretora da Fundação Pachamama do Equador. Obrigada, muito obrigada a todos vocês de estar aqui. A gente agora está vindo para o Brasil com uma mensagem muito importante. E é aquela mensagem que eu tenho falado, que é do direito da natureza. Por que a mudança é tão importante? Por que eu estou falando aqui agora? Porque o Equador, no 2008, foi o primeiro país do mundo em reconhecer que a natureza é sujeito de direitos. Qual que é a diferença? No mundo inteiro, a natureza ainda é considerada um objeto que você comercializa, que você pode comprar, vender, mas é ainda um objeto. Você pode mesmo proteger ela, mas é ainda um objeto. O que aconteceu no Equador? A gente, em 2008, incluiu na Constituição do Equador a segurança, a garantia dos direitos da natureza. Agora no Equador a natureza não é mais um objeto, um sujeito de direitos. Então, vocês podem imaginar que o Equador é o primeiro país que reconhece que a natureza tem o direito de existir. Aquilo parece muito óbvio, mas não é, porque a gente é o primeiro país que tem feito isso. Por que a gente fez isso? O Equador, como vocês conhecem, é um dos países mais biodiversos do mundo, mas a gente está perdendo a nossa biodiversidade muito rápido. A gente tinha também aquele caso do Chevron, Texas, que é o pior caso de derrame do óleo na Amazônia. Então, a gente tinha uma biodiversidade muito afetada por as atividades extrativas no Equador, e o país mesmo procurava uma mudança muito grande. Então, quando em 2008 a gente começou a mudar a Constituição, fomos nós que introduzimos o tema dos direitos da natureza. Porque, como vocês escutaram agora falar, a legislação ambiental, mesmo que ela queira ser muito ambiciosa para proteger a natureza, sigue tratando a natureza como um objeto. Então, você só está dizendo quantas vezes você pode bater no escravo. Significa que você só está dizendo quanto que você pode contaminar a natureza, quanto que você pode atrapalhar a natureza. Você não está mesmo pensando se você deve atrapalhar a natureza e como que você tem que ter um relacionamento diferente com a natureza para que os direitos da gente venham parar quando os direitos da natureza comecem. Então, aqui a mudança é muito grande, muito importante para o Equador, porque a gente pensa até uma discussão diferente mesmo. O que a gente precisa? Obviamente, as pessoas têm um impacto na natureza. Todo mundo tem um impacto na natureza. A gente vai pegar um carro, a gente está contaminando. A gente não pode sair e voltar para como os povos indígenas estavam morando. Mas a gente deve mudar a relação. Por quê?
Porque agora a gente vê na mudança climática que a humanidade tem excedido os limites da natureza. Então a gente tem que repensar a natureza para a relação, para encontrar qual que é o limite, como que eu posso fazer minha atividade, viver, sem atrapalhar a natureza de um jeito que a natureza não pode ser regenerada. Importante na Constituição do Equador, que a Constituição fala do direito da natureza a existir, a manter os ciclos vitais, mas também o direito de ser regenerado. Que isso implica que a gente está deixando a natureza continuar com o seu processo, porque desde que existiu a Revolução Industrial, a humanidade tem feito um efeito tão grande na natureza que a natureza não pode se regenerar. Então isso aí é bem importante. A gente vem aqui para o Brasil, para o 2020, com a Aliança Global dos Direitos da Natureza, para falar que isso aí não é só uma coisa que pode ser feita no Equador, pode ser feita no mundo inteiro. A gente se encontrou na Bolívia quando 35 mil pessoas estavam fazendo a Declaração Universal dos Direitos da Natureza, porque são as pessoas, são os povos que estão falando para os governos que as ações não são suficientes. Tem que fazer mais, tem que ser muito mais rápido, porque a gente está excedendo aquele limite muito mais rápido do que a gente acreditava. Então, o que a gente faz aqui? A gente tem uma missão que a gente vai entregar, como Hércules já falou, assinaturas para Ban Ki-moon, tem mais de 110 mil assinaturas que a gente vai entregar, e vocês também podem assinar também para fazer parte desse movimento, mas é mais legal ainda que também vocês tenham se envolvido também na Aliança Global. Como? Porque vocês podem fazer isso no seu país. Nos Estados Unidos tem mais de 100 comunidades que já reconhecem que a natureza é o sujeito dos direitos. Isso tem mudado muita coisa. Por exemplo, no Equador a gente já tem casos onde o rio tem direito, então, a construção da uma via tem que respeitar o direito do rio de fluir, então a gente não pode só jogar tudo para o rio. Tem o direito, por exemplo, nas Ilhas Galápagos, os tubarões agora tem um representante legal. Antes você só não podia fazer pesca de tubarão. Agora você não só tem essa lei que ainda sempre as pessoas continuam fazendo isso, mas os tiburões podem ter um representante legal. Então a compensação começa a mudar muito. E o que a gente está fazendo aqui no Rio e promover a linguagem dos direitos da natureza naquela carta, naquele documento final que as pessoas estão fazendo no Rio Centro. Isso é bem importante ainda também, que na carta do Rio que vocês estão fazendo, vocês possam também reconhecer que a Pachamama, se a gente fala Pachamama em Quechua, é Mãe Terra, tem o direito de existir. Não é tão difícil assim, mas é uma coisa que as pessoas ainda não têm conversado, ainda não têm sentido a necessidade, mas a urgência é tão grande que a gente tem que mudar até aquele ponto que a gente reconheça isso que está no óbvio, que a natureza tem direitos. É bem importante também, a gente está fazendo na cúpula dos povos, de que o rio original, 20 anos atrás, tinha tudo o conceito do desenvolvimento sustentável. Agora o que a gente quer é que no centro não seja só o ser humano, seja a natureza, seja o planeta, com as pessoas. Mas o que a gente está procurando aqui na Rio 20, o centro seja a planeta mesmo, seja a Terra. E que assim as coisas podem mudar um pouquinho. Para terminar, eu queria também falar do turismo. Vocês têm falado do turismo aqui, isso é muito, muito importante. Por quê? Porque a gente lá no Equador está buscando quais são as alternativas. A gente não pode só fechar tudo o óleo, o mineiro, porque a gente tem que ter alternativas. E o turismo é uma das alternativas mais importantes, porque, por exemplo, no Equador a gente tem muito mais biodiversidade que a Costa Rica, e o PIB da gente, só 2% do PIB das pessoas do Equador vem do turismo. A Costa Rica, porque eles têm a decisão de mudar o país pelo turismo, eles têm mais de 10% do PIB deles vem do turismo. Então, se a gente mudar e considera que o turismo é uma alternativa, a gente pode mudar e deixar tudo como está lá,
não sacar mais o óleo, não sacar o óleo, os minérios, mas tentar encontrar aquela harmonia com o que está lá em cima da natureza, não só embaixo. As energias alternativas, o turismo, são todas coisas que vão trazer dinheiro para a gente continuar aquele desenvolvimento sustentável que a gente fala, mas de uma maneira que vai mudando a relação com a natureza. Muito obrigada. Olha, é importante essa manifestação. Evidentemente que é uma questão polêmica. Nós estamos aqui, eu quero deixar claro, que é uma questão filosófica, é uma discussão que encontra resistências, evidentemente. A gente não deve dizer que é unânime esse projeto de considerar a parte à mão uma terra como organismo vivo. Há muitas adesões em várias partes do mundo, mas também há muitas pessoas que pensam em contrário. Então, o que nós estamos aqui na Rio Magis trazendo é para a discussão a temática, né? Tanto é que eu vou dar em primeira mão aqui para essa plenária. Eu estive com 2 embaixadores do Brasil. Eu só não vou dizer o nome, porque eles não me autorizaram oficialmente a dizer o nome, que foi uma declaração feita na imprensa, como eles costumam dizer, em off. E conversei já com os 2 embaixadores brasileiros do Itamaraty, são pessoas que não falam o nome do Brasil, e eles me disseram: olha, estamos tentando colocar no artigo 37 do rascunhão, que vai ser votado pelos chefes de Estado essa semana, quando chegam a maioria dos chefes de Estado, esse artigo, colocando a parte à mama como uma alternativa para alguns países. Foi o que me disse o embaixador. Quer dizer, não é para todos os países, ainda não está incorporado. E lógico que o Brasil, que é um dos países mais protagonistas do planeta hoje, muita gente não sabe, mas o Brasil hoje, acho que é uma parte já sabe, nós somos a 6ª maior economia do planeta. Hoje o Brasil já pesa no contexto mundial, nos BRICS e tudo. Então, pelo protagonismo, o Brasil, quando toma uma decisão, outros países seguem também. Então, de forma que esse projeto vai ser levado a Rio +20, é um compromisso nosso. Vamos votar aqui a Carta do Rio de Janeiro. Isso depois vai surgir contestações, mas vamos levar o projeto como uma carta nossa, uma proposta, uma sugestão. Temos já um compromisso de que o secretário-geral da Ban Ki-moon vai receber esse documento na quinta-feira, vou dizer aqui, primeira hora já, dia 21, às 9 horas da manhã, no pavilhão 3. Quem tiver credencial da ONU, aquela credencial oficial, lá só pode entrar com a credencial oficial, quem tiver pode assistir a entrega, vai ser às 9 horas da manhã. Estamos negociando também com a ONU, no sentido de que o coral, os 2 jovens da România, que tem uma música maravilhosa, também possam cantar lá no momento da entrega. Foi um momento bonito. A Rio +20 serve para essas discussões de alta indagação filosófica. Não quer dizer que tudo emplaca, mas é o momento. E aí a gente encontra os ambientalistas, os desenvolvimentos, todas as pessoas estão aqui. Não é à toa que as grandes organizações como a Fiesp, a Firjan e tal, também tem as suas manifestações, vez e voz, e a gente tem quem é contra, quem é a favor, isso respeitando sempre a democracia, o momento democrático, né? E as pessoas têm direito de se manifestar pelo sim, pelo não. Ontem a Rádio ONU já abriu espaço para nós falarmos. Estamos hoje, daqui a pouco, falando para todo o planeta através da Rádio ONU, nesse importante. Os verdes do Brasil, através de alguns deputados e senadores, já incorporaram favorável ao projeto, que vão levar para frente a manifestação do presidente dos verdes aqui do Rio de Janeiro, e vão estar também. Eu sei que a Marina Silva, ex-ministra e ex-candidata a presidente, e Ted Turner vão estar falando à tarde para as mulheres lá no Bar Arena, também sobre essa temática da parte à mama como organismo vivo. E nós aqui também estaremos colocando a nossa ação, o nosso projeto, dizer que nós temos um indígena na Amazônia, que é o Almir Suruí, rondoniense, que é uma grande personalidade, já ganhou o primeiro prêmio, com certeza vamos levar também a ele essa nossa proposta. Eu vou entregar aqui simbolicamente o livro
EFMM 100 anos Patrimônio da Humanidade, a lenda, que é da minha autoria, lançada aqui para a nossa ilustre diretora Green, né? Está recebendo aqui em nome do nosso pessoal esse livro para que ela possa tomar conhecimento, e vamos voltar à carta. Eu só pediria à audiência do Pachamama que esperasse pelo menos mais uns 40 minutos, que nós vamos ter a palestra do presidente do consórcio Belo Monte. Em seguida vamos votar também a carta do Rio de Janeiro, para que a gente possa levar a nossa plenária ali na ONU, na quinta-feira. Mas lembrando que nós temos mais palestras ainda na sequência, tem mais 2 conferencistas que virão. Então eu pediria, se pudesse ficar mais uns 40 minutos, 45, que é o tempo da conferência do nosso presidente do consórcio Norte Energia, que é o consórcio consultor do Belo Monte. Nós estamos recebendo também a presença do diretor de Relações Internacionais Institucionais, que é o Dr. João Pimentel, né? E mais outro diretor, Dr. Marcelo Andrade também, do Norte Energia. Então a cúpula da Norte Energia nos brindou com a presença aqui nesta plenária, que é muito importante, porque tem que ter a coragem, a ousadia de dizer, porque falam a favor e contra, mas nós estamos abrindo para que a Belo Monte também dê a sua posição, porque a Belo Monte, aqueles que são contra também se manifestam, faz parte da democracia, né? Mas pediria então aos companheiros que ficassem um pouco mais para ouvir essa conferência, até porque tem tudo a ver com o Pachamama e usina hidrelétrica, é muito importante. Então, pediria a vocês que ficassem no primeiro banco, com a salva de palmas, e vamos ouvir agora o doutor Carlos Silva. Com a salva de palmas,